A chave pesava mais do que a prata deveria permitir, não pela densidade do metal, mas pelo que ela carregava em si, o peso de uma escolha que já não podia ser adiada. Quando Clara a ergueu contra a luz do abajur, o símbolo do olho aberto brilhou com um reflexo frio, quase líquido, como se a própria metalurgia guardasse uma memória antiga. O ar do quarto ficou denso, carregado com o cheiro sutil de papel envelhecido e cera de abelha que escapava da fresta do compartimento secreto. Seus dedos envolveram o cabo. A temperatura era gelada, mas a palma da mão já suava levemente, um contraste térmico que fazia a pele arrepiar. Ela não hesitou. Inseriu a chave na fechadura invisível da estante de carvalho. O encaixe foi preciso, cirúrgico. Girou. O mecanismo interno respondeu com um clique seco, lubrificado pelo tempo, seguido de um rangido baixo, como uma respiração que finalmente se libera. A porta de madeira deslizou para o lado, revelando não joias, não maços de dinheiro, mas um volume encadernado em couro negro, gasto nas bordas, com as páginas amareladas pelo décades de silêncio. Clara puxou o livro para a mesa. O couro era áspero, irregular, marcado por vincos que pareciam cicatrizes. Ela abriu a capa. O cheiro de tinta ferrogálica e poeira seca subiu forte, misturado a um doce distante, como baunilha guardada em gaveta fechada por anos. As primeiras páginas eram registros contábeis. Sim, mas não os que constavam nos balanços públicos. Eram anotações manuscritas, caligrafia firme, datas, valores, nomes riscados e substituídos. Gabriel não havia construído um império. Havia costurado uma teia. Cada fio, uma omissão. Cada nó, um silêncio comprado. Isabela observava da poltrona, os dedos entrelaçados no colo, a respiração contida, o perfume floral dela agora misturado ao odor terroso do livro, criando uma atmosfera quase sagrada, como um altar de verdades adiadas. Dante aproximou-se, os passos silenciosos no tapete, e apontou para uma página central. "Olhe aqui", disse ele, a voz grave, mas contida, como quem segura um fio de vidro prestes a quebrar. Há uma cláusula moral, não jurídica, moral. Clara leu. As letras pareciam dançar sob a luz, mas o sentido era cristalino. O fundo só se sustenta se a herdeira escolher a transparência sobre a retaliação. A riqueza que nasce da sombra morre na sombra. A que nasce da verdade alimenta gerações. Ela sentiu um nó na garganta, não de emoção frágil, mas de reconhecimento profundo. Na gestão de patrimônio, assim como na cura de trauma financeiro, o dinheiro não é o fim, é o espelho. Elias, que permanecera em silêncio até então, deu um passo à frente. O casaco de lã roçou suavemente, o cheiro de tabaco e chuva fina entrando com ele como um lembrete de que o mundo lá fora continuava girando, indiferente aos dramas internos. O estoicismo não prega a indiferença, disse ele, a voz pausada, cada sílaba caindo com o peso de quem já viu impérios ruírem por falta de alicerce emocional. Prega a clareza. Gabriel vai tentar transformar sua verdade em arma. Mas a arma fere quem a segura. Prosperidade consciente não é acumular. É distribuir com intenção. É saber que independência financeira real começa quando você para de usar o dinheiro para provar valor e começa a usá-lo para honrar propósito. Clara fechou o livro por um instante. A capa era fria, mas suas mãos estavam quentes. Ela olhou para Isabela. Viu não uma aliada circunstancial, mas uma mulher que também carregava o peso de nomes apagados, de validações negadas, de ciclos que precisavam ser quebrados não com raiva, mas com estrutura. Ele vai tentar congelar as contas, murmurou Dante, já com o tablet em mãos, a tela brilhando com alertas de compliance. Movimentações suspeitas detectadas às 4 da manhã. Ele está tentando criar iliquidez forçada. Clássico. Tenta sufocar para forçar negociação. Clara não se moveu. Respirou fundo. O ar entrou cheio, expansivo, trazendo o cheiro distante de café coado que alguém preparara na cozinha. "Deixe", disse ela, a voz calma, sem oscilações.
mas com uma firmeza que ecoou nas paredes como um sino de bronze. Que ele tente. A verdadeira blindagem patrimonial não está em contas offshore ou trusts blindados. Está na liquidez emocional, em saber que seu valor não flutua com o humor dele, em entender que gestão de patrimônio é, antes de tudo, gestão de si mesma. Isabela soltou o ar devagar. O som foi um sopro contido, quase imperceptível. E o que fazemos com o livro? Perguntou, a voz suave, mas firme, carregada de uma curiosidade que já não era ingenuidade, era estratégia. Clara abriu o volume novamente. Virou as páginas até o final. Havia um envelope colado na contracapa, selado com cera vermelha, mas desta vez, sem símbolo. Apenas uma data. Amanhã. E um nome. Não o de Gabriel. Não o dela. Um nome que fez o coração de Clara acelerar. Não por medo, mas por reconhecimento visceral. Sofia Vence. Leu ela em voz baixa. Isabela estremeceu. O nome da mãe dela. A mulher da fotografia. A que foi apagada. A que foi silenciada. Ele não só escondeu ativos, murmurou Dante, a voz agora carregada de um peso antigo. Ele escondeu pessoas. E pessoas, quando reaparecem, mudam a geometria do jogo. Clara passou o dedo sobre o nome. A tinta estava levemente alta, como se a caneta tivesse pressionado com força, com urgência, com verdade. A vingança elegante não apaga o passado, disse ela, mais para si mesma do que para os outros. Ela o reorganiza. Gabriel acha que está jogando xadrez, mas xadrez tem regras. O que ele fez foi baralho, e baralho, quando embaralhado demais, revela a mão de quem tentou trapacear. O celular de Clara vibrou sobre a mesa. Um som curto, metálico. Uma mensagem. Não de Gabriel. De um número que ela não reconhecia, mas cujo prefixo sabia de cor. O escritório de advocacia que havia processado a mãe de Isabela, 20 anos atrás. Apenas 3 palavras. Ela está viva. O ar do quarto pareceu parar. O cheiro de papel antigo ficou mais forte. O clique do relógio na parede ecoou mais alto. Clara não piscou, não tremeu. Guardou o livro. Fechou o compartimento. A chave de prata foi colocada no bolso do blazer. O metal gelado contra a coxa. Um lembrete tátil de que o jogo havia mudado de tabuleiro. Preparem a documentação de transparência total, disse ela, a voz firme, clara, ecoando no silêncio como uma ordem que não precisa ser gritada para ser ouvida. Não vamos esconder nada, vamos publicar. Cada linha, cada nome, cada omissão. Que o mercado leia, que a imprensa leia, que ele leia. A verdade, quando exposta à luz, não queima. Ela purifica. Isabela assentiu. Os olhos estavam secos, mas brilhantes. E se ele tentar nos processar? Perguntou. Dante sorriu levemente. Um gesto raro, mas verdadeiro. Ele pode tentar. Mas processo exige prova. E prova, agora, está toda catalogada, notariada e protegida por cláusula de revelação pública. Ele não tem mais o que esconder. Só tem o que enfrentar. Elias apenas observou. O silêncio dele era cheio, não vazio. Era o silêncio de quem sabe que a semente já foi plantada. Que a colheita não depende de força, mas de paciência. Clara caminhou até a janela. O vidro estava frio contra a testa. A cidade dormia, mas não completamente. Luzes pontuais brilhavam como estrelas terrestres. O céu estava limpo, azul profundo, quase negro. Ela respirou fundo. Sentiu o peito expandir. Não havia mais peso nos ombros. Havia direção. Havia clareza. Havia a certeza de que independência financeira não é um número na conta. É um estado de consciência. É saber que você não precisa do silêncio dos outros para construir seu barulho. É entender que prosperidade consciente nasce quando você para de negociar sua integridade por segurança ilusória e começa a investir em verdade. O celular vibrou novamente. Desta vez, uma ligação. Nome na tela. Gabriel. Clara olhou para o aparelho. Não atendeu. Deixou tocar. O som era estridente, insistente,
como um alarme que já perdeu a função. Isabela olhou para ela. Vai ignorar? Perguntou. Clara sorriu, um sorriso leve, sem ironia. Apenas verdade. Não vou ignorar. Vou deixar ele ouvir o próprio eco. Quem grita no vazio aprende rápido que o vazio não responde. Apenas devolve. O telefone parou de tocar. O silêncio voltou. Mas agora era um silêncio diferente. Não de espera, de preparação. Dante fechou o laptop. O clique foi suave, definitivo. Amanhã, disse ele. O mercado abre às 9. Às 9h05, o relatório vai estar online. Às 9h10, ele vai ler. Às 9h15, ele vai entender que o jogo acabou. Clara assentiu. Guardou a chave no bolso. O metal já não estava gelado. Estava morno, como se o corpo dela tivesse absorvido o peso e o transformado em calor. Até amanhã, disse. Não foi um adeus. Foi um marco. Isabela se levantou. O vestido roçou no sofá. Um sussurro de tecido. Obrigada, murmurou. Por não me usar. Por me incluir. Clara tocou o ombro dela. O gesto foi leve, mas firme. Ninguém se cura sozinho. E ninguém constrói legado sozinho. A gente só precisa parar de confundir solidão com força. Elias se aproximou da porta. O casaco rangiu baixo. Lembrem-se, disse ele, a voz grave, pausada, como um sino que marca a hora certa. O estoicismo não ensina a não sentir. Ensina a não ser arrastado pelo que sente. A prosperidade não é um destino. É uma prática diária. E vocês hoje praticaram. Ele saiu. O som dos passos no corredor foi firme, mas não apressado. Como quem sabe que o tempo, quando usado com clareza, não foge. Acompanha. Clara apagou a luz. O quarto ficou em penumbra. Apenas o brilho fraco da lua entrava pela janela, prateado, frio, mas constante. Ela deitou-se. O lençol era liso, fresco. Fechou os olhos. Não viu Gabriel. Não viu o passado. Viu o relatório. Viu o nome. Viu a mãe de Isabela. Viu a própria mãe. Viu a linha tênue entre dívida e herança. E soube, com uma certeza que não vinha da mente, mas do corpo inteiro, que amanhã não seria um dia de destruição. Seria um dia de reconstrução. E reconstrução, quando feita com verdade, não deixa escombros. Deixa alicerce. Se você está assistindo a isso e sente que carrega o peso de segredos que não são seus, ou que a liberdade financeira parece distante porque o emocional ainda está emaranhado, saiba, você não está sozinho. Em Segredos Sussurrados, cada episódio é um passo para você recuperar sua narrativa, blindar seu patrimônio com clareza, curar ciclos de trauma financeiro e construir uma prosperidade que não depende de validação externa, mas de integridade interna. Inscreva-se. Ative o sino. O próximo episódio se chama O Nome Apagado. E lá, a verdade que estava escondida finalmente ganha voz. A verdade não espera. Ela cobra. Mas também reconstrói. Até a próxima.